Saudações, caro internauta, bem-vindos de volta a mais um espaço Grande Entrevista da Agência de Notícias Angola Press. Hoje temos o prazer de conversar com Daniel Sapateiro, um especialista em economia internacional, para fazermos o lançamento da Cimeira Estados Unidos da América-África, que decorrerá de 22 a 25 de junho. Deixa-me dizer que esta cimeira é organizada pela Corporate Council on Africa, em parceria com o governo de Angola e o Grupo Arena. Vamos então entender o que está em jogo para o continente africano e qual o verdadeiro significado deste diálogo para a economia global. Estaremos então a conduzir esta entrevista, eu, Liliana Constantino, e o meu colega Osmar da Fonseca. Osmar, bem disposto? Bem disposto, Liliana. Bom dia, Liliana. Bom dia, Dr. Sapateiro. Bom dia também, para si, Osmar, e também Liliana. Bem-vindo a Angola. Muito obrigado, Liliana, por esta recepção sempre calorosa. Doutor, dizia então eu há bocadinho que estamos aqui para fazer o lançamento desta que é a Cimeira Estados Unidos da América-África, que decorrerá de 22 a 25 de junho. Como avalia a importância deste evento para o continente africano no contexto geopolítico e económico? Permitam-me que faça aqui este ponto inicial de que esta cimeira, que vai decorrer no dia 22 a 25 de junho, é uma consequência das relações diplomáticas, da diplomacia económica, que o Presidente da República tem feito nos Estados Unidos, nomeadamente no ano passado. Recordemos que, entre outras visitas, visita ao estado do Texas, à cidade de Dallas, onde houve reuniões que desenrolaram e que culminaram também com investimentos dos Estados Unidos da América em Angola, tanto no corredor do Lubito, como em infraestruturas, energias e outras prioridades que o país precisa, mas também depois na visita de Estado à capital dos Estados Unidos, Washington, onde esteve com o seu homólogo da altura, o presidente Joe Biden, onde houve também as conversações para uma visita ao país, portanto que depois houve de facto essa visita e reuniões de mais alto nível sobre o corredor do Lubito e não só, a visita que foi de dia 4 e 5 de dezembro do passado ano, e que desta forma também depois se estabeleceu a vontade das partes de realizar-se no país, em 2025, no ano em que se comemora os 50 anos da independência do país, para haver uma cimeira de África, Estados Unidos da América, para que haja então esta convergência de interesses de investimento dos Estados Unidos em África e particularmente no nosso país, que vamos ser os anfitriões desta mega cimeira, que com isso consiga impulsionar, alavancar as necessidades que temos de infraestruturas, de formação, de telecomunicações e tecnologias de informação, mas também depois aquilo que nos diz muito respeito, que é a segurança alimentar. Está bem. Doutor Sapateiro, na sua opinião, qual deverá ser o posicionamento da Angola, não é, nesta agenda bilateral Estados Unidos-África para esta cimeira? No meu entendimento, são três grandes áreas: as infraestruturas, a segurança alimentar e as tecnologias de informação. Doutor, é mais um evento que coloca, de certa forma, o nome de Angola, uma vez mais, tal como dizia, na montra das nações. Com certeza. Não é comum realizar-se em Angola uma reunião, uma cimeira de 54 países, que é o total de países do continente africano, com o primeiro país em termos económicos, em termos militares e noutras vertentes, inclusive do conhecimento. As melhores universidades do mundo, em termos de ranking, estão nos Estados Unidos da América e, portanto, é algo que devemos aproveitar, fazendo aqui facilitar todo um conjunto de mecanismos, desde as questões de vistos, desde a questão da hospedagem, desde a questão logística e de transportes, desde a parte turística, para que nesses eventos possam também, após esses eventos, criar aqui uma ideia, um marketing, uma comunicação sobre o país, para que haja depois o day after, o dia seguinte, e que o nosso país seja
efetivamente um país atrativo para o investimento direto estrangeiro. Exatamente. Doutor, é incontornável quando estamos a falar de investimento, sobretudo agora investimento americano, não falarmos do corredor do Lubito. Sabemos que agora o governo americano ou norte-americano tem dedicado alguma atenção no corredor do Lubito. Acredita que com esta cimeira o corredor do Lubito poderá sair mais reforçado naquilo que é a busca de investimentos para alavancar esse corredor? Com certeza, até porque na lógica daquilo que foi acordado entre Angola e os Estados Unidos, da visita de Joe Biden em dezembro do ano passado, também e com a visita dos seus congêneres países vizinhos, a República Democrática do Congo, Zâmbia e a Tanzânia, possamos aqui ter um corredor do Lubito, ou seja, o caminho de ferro que parte da cidade do Lubito, de província de Benguela, até ao porto marítimo da capital da República Unida da Tanzânia, Dar es Salaam. Ou seja, que haja aqui um caminho ferroviário que depois faça a interligação com os transportes rodoviários e aeroportuários, numa lógica de importação, exportação e de comércio entre os países africanos, que é algo que é preciso fomentar também numa lógica, tendo aqui todos os outros países africanos, nesta cimeira de 22 a 25 de junho, que é a Zona de Comércio Livre Continental Africano, para que entre outros caminhos de ferro, outros corredores que existem no continente africano, na África subsaariana e na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que nós pertencemos a Angola, haja essas trocas comerciais que não tem que ser só necessariamente o transporte de pessoas, mas também o transporte de mercadorias, de matérias-primas, entre os países do qual o corredor do Lubito atravessa. Sinais concretos de investimentos dos Estados Unidos da América em Angola com esta cimeira? Nós, no ano passado, e portanto em maio, do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço aos Estados Unidos, à cidade de Dallas, como eu disse, houve aqui um banco americano que tem como foco o investimento estrangeiro por via do financiamento desse banco, que é o Exim Bank, de 1,3 mil milhões de dólares para investimento em infraestruturas direcionado especificamente para o corredor do Lubito. Agora, nós não podemos apenas aguardar que sejam os Estados a investirem com os seus meios, recursos financeiros, humanos, tecnológicos, mas também aqui convidar, e é essencialmente, eu penso que esta cimeira África-Estados Unidos, de convidar o setor empresarial não petrolífero, essencialmente, para também fazer o aporte, aqui o investimento privado, seja infraestruturas de apoio ao longo dos quase 1.500 km do Lubito ao Luau, na província do Mochico-Leste, atual província de Mochico-Leste, também do transporte de pessoas, a parte logística de armazéns, a parte de entrepostos de frio e não e de seco, tendo em conta os produtos hortícolas, frutícolas que ao longo das províncias de Benguela, do Ambo, do Bié, do Mochico e Mochico-Leste, pelo menos só no nosso território, possam fazer aqui esse transporte. Que repare, temos que depois conjugar também com a refinaria do Lubito, futuramente refinaria do Lubito, que fará cerca de a transformação, a refinação de 200 mil barris por dia. Também a parte da indústria química, petroquímica. Estamos a falar também de todas as pedras ornamentais, mármores e outras pedras com valor acrescentado da nossa província do Huila. Estamos a falar também daqui de todo o transporte marítimo que o Porto do Lubito vai receber em termos de contentores que são necessários levar para a República Democrática do Congo, para a Zâmbia, para outros países, inclusive, que depois façam a ligação com esta linha férrea até a Tanzânia, para que haja aqui ganhos. Ganhos a partir de quem? Já das empresas que ganharam a concessão por 50 anos do corredor do Lubito, que são 3 empresas, nomeadamente uma que é a Motengil Angola e outras que também estão dentro dessa concessão, para sentir que há um ganho dessa concessão e continuarem a investir na melhoria do caminho de ferro, ou seja, dos carris, das carruagens, das locomotivas,
para que haja um valor comercial para essa concessão e para milhões de pessoas do centro e sul do nosso país que possam aproveitar este desígnio internacional de que há um transporte que atravessa do Atlântico ao Oceano Índico. Exatamente. Doutor, Angola nos últimos anos, sobretudo desde 2017, tem feito várias alterações muito estruturantes naquilo que é o quadro para a atração de mais investimentos. Que desafios a Angola ainda precisa ultrapassar para efetivamente continuar a atrair investimento? E para aqui, particularmente, o investimento americano. No meu ponto de vista, há dois caminhos principais. Esses dois caminhos principais passam pela diplomacia económica, continuar a desenvolver estes contactos entre as nossas embaixadas e consulados que temos pelo mundo fora, junto dos governos, junto dos decisores políticos desses países que são anfitriões das nossas embaixadas e consulados, também das associações empresariais, dos bancos de investimento, dos fundos de investimento, para que venham visitar, que venham fazer aqui uma prospecção de mercado para verificarem in loco, no terreno, quais são as prioridades do nosso executivo em termos de investimento, quais são as potencialidades que nós temos que tendencialmente têm que ser cada vez mais fora da província de Luanda, porque é a província de Luanda a maior receptora de investimento direto estrangeiro, e com isso, ao melhorarmos a percepção de quem é investidor e desde dos grandes, dos médios e pequenos investidores, mas que seja um investimento direcionado para o valor acrescentado nas tecnologias de informação, nos transportes, nas infraestruturas, no conhecimento e na transmissão do conhecimento, para que depois o trabalho de casa, que é a segunda parte, que é o nosso trabalho de casa que nós temos que fazer, melhorar continuamente o sistema de educação e de formação profissional, também adequar sempre que for necessário, e a nossa Lei Geral de Trabalho é muito recente, portanto não faz 2 anos ainda, e que já está muito atualizada face às necessidades que temos no mercado, e também olhar para a lei do investimento privado, que hoje está no Código dos Benefícios Fiscais. Sendo-se que hoje há uma lei do investimento privado, ela hoje está numa lei muito geral, que é a Lei dos Códigos de Benefícios Fiscais, que é a Lei 8/23, que no fundo designa quais são as áreas de investimento, quais são as zonas de investimento da A, que é Luanda, a cidade de Benguela, a cidade do Lubito, como zonas da zona A que têm menos benefícios fiscais. Por exemplo, a D tem as províncias mais a leste do país, mais a sul do país, para que quem investe nas zonas mais distantes das grandes cidades do litoral possa ter benefícios fiscais. É verdade que os benefícios fiscais só por si não são suficientes para a captação ou numa indecisão entre se vou investir no país, na República da Namíbia, na RDC ou noutro país vizinho de Angola, seja fundamental ou decisivo. Ajuda em muito e, nesse sentido, perceber até que ponto podemos também melhorar o Código dos Benefícios Fiscais para cautelar os interesses nacionais. Por outro lado, ainda nesse trabalho também interno, é que nós verifiquemos, de facto, que áreas que nós precisamos, e por exemplo a área da indústria transformadora, nós precisamos de loteamentos, precisamos de zonas industriais em que tenham já todas as condições para receber esse investimento, nomeadamente as fábricas, a questão dos entrepostos, fazendo a ligação entre a agricultura, a pesca, a floresta, e que depois haja essa transformação desses produtos da terra e do mar em produtos acabados de valor acrescentado para consumo interno, mas também e essencialmente para exportação. Doutor, esta cimeira estará focada em 3 áreas: energias limpas, agricultura sustentável e digitalização. Será que Angola está preparada para tirar proveito dessas áreas? Essas áreas elas próprias, elas interligam-se, como tudo na economia. Reparemos, na parte de energia, nós somos
um produtor de energia e de energia limpa. Mais de 70% da nossa energia já é produzida por via de energias hidroelétricas. As nossas barragens, que não são só aquelas que atravessam o nosso maior rio do país, o rio Kwanza, mas também em outros rios que têm capacidade de produzir energia elétrica. E nesse sentido, o que nos falta é melhorar aqui a travessia do norte até ao sul, portanto, e isso também está nas prioridades do Governo até 2027, fazer essa interligação elétrica entre o norte, centro e sul, e depois a distribuição dessa própria energia. Nós sabemos que nós, para sermos competitivos, tivemos que mudar a lei do tarifário de energia e águas, que é uma lei muito recente, que vem aqui também acompanhar a necessidade de que o setor privado invista na produção, na distribuição de energia, aumentando aqui, efetivamente, aqui o tarifário para ser competitivo, quem invista consiga ter retorno mais rápido e desta forma convidarmos os grandes produtores de energia com experiência em África para o fazer e dessa forma também aqui desonerando, aqui retirando o Estado dessa importância que tem tido de ser sempre ele o fomentador do investimento em energia, porque dela é muito importante. Porquê? Porque nós, para produzirmos bens e serviços de melhor qualidade e a preços mais competitivos, nós temos que reduzir aqui as redundâncias. Ou seja, a produção de energia por via daquilo que nós temos em termos formais e deixamos de ter aqui a prática de termos a necessidade de geradores, mas também na questão do fornecimento de água, para que nós tenhamos cada vez mais acesso à água potável e dessa forma também reduzimos uma outra redundância que as empresas têm de ter tanques, comprar água de cisternas e aqui melhoramos também essa percepção de que investir em Angola é seguro porque nós temos estes elementos básicos para também os investidores poderem estar cá. Quando falamos de digitalização, caro internauta, nós estamos a falar de informática, nós estamos a falar de cada vez mais termos processos automatizados nas atividades económicas. Nós hoje, em Angola, tem esse orgulho de que, por exemplo, muitos dos meios de pagamento já são eletrónicos. A senhora que nos está a assistir, com certeza que já deve ter um cartão de débito, já deve ir a um multicaixa, já deve ter provavelmente a aplicação do Multicaixa Express. Mas para isso acontecer, nós temos que ter o sistema de telecomunicações a funcionar, que cada vez mais também está na linha de ponta a nível mundial, com o lançamento do ANGOSAT 2 e que está a funcionar principalmente nas zonas mais recônditas do país, permitindo isso então transações comerciais, meios de pagamento cada vez mais acessíveis, mais baratos, mais rápidos e mais seguros. Por via, a última prioridade, a segurança alimentar, ou seja, nós temos alimentos em boa qualidade, respeitando aqui a segurança pública e a segurança alimentar e pública de que aquilo que comemos é de boa qualidade, que também temos em quantidade suficiente para aquilo que nós temos em termos de emenda nacional, também da cesta básica e não só, olhando também aqui para as diversidades que nós temos do país, porque provavelmente é aceitável que quem está no centro do país tem um tipo de emenda alimentar diferente de quem está no leste, quem está em outras partes do país, mas o mais importante é que nós, nos últimos anos, temos tido planos públicos de fomento da segurança alimentar. Estamos a falar, por exemplo, do plano pecuária, do plano pescas e do plano agrão, para que estes elementos sejam produzidos a nível nacional, sejam exportados em termos daquilo que é o excedente e por via dessa exportação fazemos aqui a captação de divisas e com isso dizermos o seguinte: nós sermos autossustentáveis a nível alimentar naquilo que é realmente impactante é um elemento também diferenciador para um país que tem como princípios a redução das importações daquilo que nós já somos sustentáveis, a produção para a exportação. Doutor, qual a participação de Angola na Zona de Comércio Livre Continental Africana pode ser complementada por parcerias com os Estados Unidos? A partir desta cimeira, podemos fazer relações, podemos desenvolver ações que vão catapultar ou ajudar a cimentar Angola
Zona de Comércio Livre Africana? Nós pertencemos à Zona de Comércio Livre Continental Africana há cerca de 3 anos e meio. Neste tempo, nós continuamos a fazer um trabalho, nomeadamente o Ministério do Comércio, Indústria e Serviços, para conjugar os produtos que temos com aqueles que são exportáveis e aquilo que nós também podemos importar. Conjugando isto com os Estados Unidos, nomeadamente quando falamos de África, os 54 países, o número de habitantes estimado de 1,4 mil milhões de habitantes, com a política aduaneira e tarifária dos Estados Unidos da América, ou seja, o levantamento de barreiras entre os Estados Unidos e os países, todos os outros países, para que esses países produzam nos Estados Unidos e com isso haja produção nacional norte-americana e aqui também rebatendo que quem não quiser fazer esse exercício de se estabelecer nos Estados Unidos terá que pagar, esses países e essas empresas terão que pagar mais taxas aduaneiras. Eu penso, porque estamos a um mês da realização desse evento, de que hajam novidades ao nível das políticas aduaneiras da administração de Donald Trump. Ou seja, um suavizar para os países africanos, que nós não podemos estar a serem nivelados como outros blocos económicos, como a União Europeia, a China e a Federação Russa, etc. Nós temos debilidades assumidas, queremos melhorar também assumidamente sim, mas precisamos deste intercâmbio que seja facilitador para aquilo que nós temos em termos de matérias-primas, de valor acrescentado para as telecomunicações para as telecomunicações, mas também ao nível das matérias-primas, daquilo que produzimos ao nível da terra, ao nível do mar, para que haja então esse intercâmbio. Porque os Estados Unidos é um país rico, é um país, o número 1 em termos de produto interno bruto, segundo as estatísticas, mas continua a necessitar daquilo que nós também temos, mas que temos que fazer um exercício também pela via da Zona de Comércio Livre Continental Africana, que é a produção, a transformação dessas matérias-primas em produtos acabados e não sejamos só meramente produtores e que depois esses países mais ricos venham a fazer a compra a um preço muito mais baixo, que depois nós recompramos como produto já acabado a um preço muito mais elevado. Nesse sentido, tendo aqui representantes da administração de Donald Trump, associações e câmaras de comércio de todos os países da África, também com aquela que representa os Estados Unidos ao nível, por exemplo, da Secretaria de Estado do Comércio, que seria nomeadamente equiparado ao nosso Ministério da Indústria e Comércio, a parcerias para que nós sejamos aqui, enquanto África, um país Angola como país e continente africano, com as possibilidades de nós exportarmos aquilo que nós mais temos, para também o nosso comércio, a nossa balança de comercial seja maior, retirando o petróleo desta equação. Por exemplo, nós temos países africanos de produtores de petróleo, nomeadamente a Líbia, a Nigéria, a Angola, mas nós temos que exportar muito mais do que só petróleo bruto. Acredita que esta cimeira poderá ajudar a Angola a ganhar competitividade nos mercados internacionais? Esperemos que sim. Esperemos que sim, demonstrando de facto aquilo que nós somos realmente bons, aquilo que estamos a fazer em termos públicos, mas essencialmente privados, para que consigamos demonstrar que nós somos muito mais que um corredor do lobito, que estamos numa zona estratégica de África ao nível do transporte marítimo, que o nosso aeroporto, Dr. António Agostinho Neto, recentemente inaugurado no dia 10 de novembro de 2023, possa dar aqui então um aporte também ao nível regional de produção de petróleo, de diamantes, de outros metais essenciais para a economia global, como também da parte da nossa agricultura, também da nossa parte de nós termos aqui hubs, clusters, ao nível dos transportes, ao nível da montagem de tecnologias de informação, mas também de carros, autocarros, de locomotivas tão necessárias para as nossas linhas dos caminhos de ferro do Luanda, os caminhos de ferro do Lubito
e também de Moçambique. E, portanto, nós temos aqui tudo a ganhar e estas cimeiras visam também catapultar, aumentar a nossa projeção a nível internacional para que bons investimentos naquilo que realmente importa para as pessoas, para a juventude africana, que a maior parte da população africana é jovem, possamos aqui aumentar o rendimento destes jovens para subirem e estarem numa franja da sociedade que querem estar, que é uma franja dos consumidores de renda média. Exatamente. Doutor, acaba de apontar aqui alguns ganhos que poderão advir no pós-cimeira. Neste quadro, que medidas o governo angolano deverá adotar para maximizar esses potenciais ganhos que podem surgir da cimeira? Continuar a investir em infraestruturas de qualidade, na formação das pessoas, fazer algumas reformas estruturais, algumas reformas necessárias, nomeadamente na questão da educação desde o pré-escolar até a 12ª classe, porque o ensino superior, o nosso Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação está já ao nível do país com uma rede de universidades e de institutos superiores politécnicos já bem implantados, mas o nosso ensino técnico precisa de uma melhoria bastante grande para aproximar as necessidades das empresas privadas, ligadas não só às prioridades das tecnologias de informação, da segurança alimentar, das infraestruturas, do transporte de pessoas, ferroviário, aeroportuário e terrestre, mas outras, que dessa forma consigamos ter pessoal capacitado para que quando houver esses investimentos, tanto nacionais como estrangeiros, mas essencialmente estrangeiros, consigamos dar resposta ao nível da mão de obra, ao nível da produtividade, ao nível da qualidade daquilo que produzimos. E esse tem que ser o foco, porque quem investe quer ter resultados rápidos, quer ter lucros, quer fazer a exportação desses lucros para continuar a ver como Angola como um país que é sustentável a médio e longo prazo e não tenhamos investimentos de curto prazo que muitas das vezes não são mais do que retirar riquezas do país e com isso o povo angolano e o Estado também pouco ganha. Portanto, temos que mudar esse paradigma deste trabalho de casa para também nós podermos ambicionar investidores de grande qualidade. Doutor, no seu entender, o que será necessário para que investimentos e projetos como o Corredor do Lobito possam contribuir significativamente para o crescimento do produto interno bruto em Angola e na região africana? Nós vamos imaginar desde a cidade do Lobito, quem não conhece que possa visitar, toda a parte natural, toda a parte industrial, toda a parte do porto, até ao Luau, atravessando planícies, montanhas de riquezas que esta terra fértil dá e que isso pode propiciar investimentos em transporte de pessoas, na agricultura, na floresta, na civicultura, na cionicultura, na parte também dos entrepostos, porque nós vamos precisar de onde colocar esses produtos. Estamos a falar aqui de tanto trabalho direto como indireto, trabalho efetivo, trabalho temporário, tendo em conta as colheitas. Estamos a falar aqui de fazermos e termos fazendas e tudo isto é preciso legalizar. Nós temos que pensar que toda esta riqueza, se for de facto feita, nós vamos aumentar a riqueza, o produto interno bruto, não só nas atividades económicas, no aumento do emprego, no aumento da produtividade, naquilo que vamos poder exportar e aquilo que vamos importar menos, mas também ao nível dos impostos. O Estado vai arrecadar mais impostos pelo aumento da atividade económica, mas também todos aqueles gastos que as empresas, os cidadãos têm que ter, que é, eu tenho aqui muito dito na rubrica Economia em Análise, a receita para fiscal, as taxas, as comissões, os emolumentos, tudo isto também aumenta também aqui com a atividade económica. E o Estado, que recebe receita fiscal, impostos e estas taxas e comissões,
tudo aqui é importante para depois desenvolver políticas de proximidade, tendo cada vez mais robustez das finanças públicas. Dr. Sapateiro, naquilo que poderá ser o impacto que poderá produzir esta cimeira, não é? Que resultados a médio prazo poderão ser esperados? O que nós podemos esperar, tendo em conta os tempos que estamos a viver, e nós devemos estar sempre contextualizados, é de que a África seja tratada, tenha um tratamento preferencial nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a África. Isto quer dizer que, por exemplo, as barreiras tarifárias da exportação de produtos para os Estados Unidos tenderão a ter taxas reduzidas para também aqui beneficiar os países africanos exportadores para os Estados Unidos. Dessa forma, haverá o fomento da produção e da exportação para os Estados Unidos. Por outro lado, também haja aqui uma visão sobre a África num todo, mas depois dentro desse todo que haja a diferenciação entre os países, porque os países são competitivos, competem entre eles para a captação de investimento direto estrangeiro. E o conhecimento, a experiência, a prática dos Estados Unidos é sempre muito bem-vinda nos países, porque revelam sempre que há relações frutuosas, que o dólar, moeda de pagamento, é uma moeda aceita internacionalmente e que faz isso então também aumentar a riqueza dos países. Por outro lado, que haja também a implantação de cada vez mais empresas privadas dos Estados Unidos, em África, não só ligadas à extração, pesquisa, extração e transporte de petróleo bruto, também, mas essencialmente na questão industrial e também no conhecimento. Isso faz com que nós tenhamos uma grande responsabilidade. Nós, o continente africano, de ter políticas pró-desenvolvimento, uma estabilidade política, económica, social, pois eles são a base do desenvolvimento económico e social, de que os Estados Unidos preferem trabalhar com esses países que têm essa estabilidade. E, portanto, nós, enquanto África, e o nosso presidente, na qualidade de presidente da União Africana, também temos esse papel de sermos pacificadores, de nós dialogarmos entre as várias organizações regionais africanas. Nós temos a SADC, temos depois também dos países da África Ocidental, Oriental e assim sucessivamente, para que essa estabilidade dos países sejam elas próprias também um elemento de confiança, de garantia de que os Estados Unidos, que estão a investir, têm também os seus nacionais em países africanos, dão garantias dessa relação bilateral comercial, porque depois dessa advém todas as outras, a financeira, como meio de pagamento, o estabelecimento de nacionais norte-americanos em África e também de africanos a poder viver, estudar nos Estados Unidos da América. E quando as relações sociais, familiares existem, todo o resto fica mais facilitado por esse intercâmbio entre pessoas. Doutor, chegamos então ao final desta grande entrevista. Quer deixar aqui alguma recomendação específica para os decisores políticos e líderes económicos angolanos? Que sejamos humildes, que sejamos transparentes, que nós possamos estar alinhados com as prioridades das nossas populações, olhando também mais do que o longo prazo, 2030, 2035, mais do que isso, porque a economia envolve investimentos e os investimentos têm o seu tempo de semear e colher para que nas próximas gerações, aquelas que vêm após nós, portanto aqueles que nasceram nos anos 1970, 80, 1990, que hoje têm 30 anos, 20 anos, já também nascidos neste milénio, neste século, possam aproveitar aquilo que os estadistas, os governantes, vão decidindo nas suas políticas internas, mas também nesta cimeira, que estarão todos unidos, todos juntos, numa lógica de que o melhor para a África tenderá também a ser o melhor para o mundo.
Dr. Daniel Sapateiro, agradecemos então pela sua análise esclarecedora sobre os caminhos que as relações de cooperação entre os Estados Unidos da América e a África poderão tomar após esta cimeira. E nós, Angopa, obviamente, continuaremos a acompanhar os próximos passos e frutos desta cimeira Estados Unidos da América-África, que decorrerá de 22 a 25 de junho. Eu e o meu colega Osmar da Fonseca nos despedimos, prometendo, tal como disse, trazer até si os próximos passos desta que será a cimeira Estados Unidos da América-África. Já sabe, é sempre um prazer trabalhar para si. Fique bem. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.